dois temas de hoje evocam uma figura muito interessante que não é espírita, aliás, não tem nenhuma ligação com o espiritismo. E eu vou falar um pouquinho dele depois, quando a gente for abordando os dois temas. É um filósofo escocês, disse em inglês, em razão da estrutura do Reino Unido. David Hume. Na verdade, originalmente era Home. Depois é que ele altera o nome para Hume. E as duas questões chaves que ele trabalha nesses dois textos que eu vou falar para vocês, de alguma forma são apropriadas pelo Emmanuel nas colocações que ele faz. Quando diz da sugestão e o papel da sugestão nas religiões, e depois quando vai falar da questão do entendimento, que é mesmo um assunto para o qual o Hume escreveu um tratado sobre a questão do entendimento humano. Como eu fiz nas outras vezes, eu vou voltar um pouquinho, até porque acho que essa volta sempre ajuda a fixação. Eu não vou voltar tanto como tenho feito das outras vezes, né? Voltei muito. Dessa vez eu vou voltar nos 3 tópicos anteriores: fé, trabalho e associação. Para Emmanuel, a fé é força que nasce com a própria alma, uma certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, presta atenção como isso é profundo, e não é aquilo que a gente imagina, não é aquilo que a gente divulga. Tá? Nós divulgamos fé no sentido da crença, e ele diz, não é esse o sentido. É uma certeza que instintivamente nós vamos tendo a respeito da sabedoria de Deus. O que significa tudo, absolutamente tudo, onde estivermos, decorre da intervenção dessa sabedoria. E aí a gente tem que fazer mesmo o jogo da certeza. É assim que eu tenho fé. A certeza. Então, a ideia de que eu acredito, deixo de acreditar, que eu peço e aguardo ser atendido, essas questões são questões miúdas demais para esse propósito que ele estabelece para nós. Então, você guardar a certeza na sabedoria divina. Então, o que nos ocorre em nível macro, a estruturação das coisas no nível que nós não conseguimos apreender, é obra dessa sabedoria. E ponto final. Se Deus é, está resolvida a questão. Então, preciso acreditar em Deus? Depende da pequenez do seu raciocínio. Ele não aguarda que você acredite. Ele é. A partir daí, acabou. É.
essa ideia de fé quebra muito. Kardec apela para a fé raciocinada, isto é, aquela fé que elimina pontos que não passam pelo crivo da razão. A gente vai ver o Emmanuel tocando nisso logo no início do item da sugestão. O ponto seguinte foi trabalho. E aí, no trabalho, Emmanuel coloca as coisas assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Não é o trabalho para obter o alimento, essa é uma outra leitura, é o trabalho por alimento, a atividade por substância de manutenção da nossa própria construção evolutiva. Então a vontade, a gerente do gabinete, dos departamentos que ele didaticamente apresenta, ela tem que abraçar o trabalho, o que significa não há espaço para a inatividade. E aí Jesus foi categórico, né? Eu e o Pai trabalhamos. Percebe que todo sentido da teologia barata vem de uma inatividade pós-mortem. Contemplação ou sofrimento, mas é sempre inatividade. E Jesus diz, eu e o Pai trabalhamos. O que significa, nós nos mantemos ativos. Então, a atividade é essencial. Quer se manter encarnado de maneira útil, trabalho. Agora, começa a entender o alcance do trabalho. Porque às vezes a gente se mata no desgaste do que não conduz a nada. No que não conduz a nada. Então nós trabalhamos, nós estamos cansados de tanto trabalhar. Nem dorme à noite lembrando do trabalho que fez. Não conduz a nada. A nada. E do ponto de vista do espírito, o que isso te trouxe? Nem, às vezes, o conhecimento. Pensa lá no sujeito que faz um serviço repetitivo. Pessoa que é um empregado doméstico. Gente, é massacrante. E é na casa dos outros. Duas coisas pesadíssimas. Ser massacrante, lavar, passar, arrumar, organizar. E não na sua casa. Depois que sai dessa jornada suave, entre aspas, ainda tem a da própria casa. Eu olhava outro dia, enquanto caminhava na rua, um servente de pedreiro. Eu parei, porque tinha condição de ficar parado e olhando um pouquinho, e também voltei assim, que judiação. O peso que aquele sujeito carregava, como se fosse mesmo um escravo, um peso que eu confesso para vocês, nem com carriola estaria disposto a levantar. Dá para você deduzir que eu não iria no CrossFit para fazer isso. Sei de gente que vai feliz. Lá no CrossFit erguer um pneu de trator, seja feliz. A coluna é sua, a encarnação é sua, a minha eu não queimo assim.
né? Prefiro ter o infarto antes, mas queimar a minha encarnação conhecendo mais alguma coisa, porque erguer pneu para mim não conduz a nada. Eu perguntei isso para o meu instrutor de Pilates. Eu disse para ele: qual o sentido de você ir lá? Ele falou: realmente não tem muito. Eu falei: por que você vai? Ficar mais legal. Se você ainda está nessa fase de precisar ficar mais, joga. Eu não penso nela desde quando reencarnei. Isso nunca me preocupou. Mesmo. Eu tive cabelo branco, sem cabelo, nunca me preocupou. Não. Completamente avesso a isso. Não tem. Então agora o cara vai querer erguer um trator, um pneu de trator. E aquele coitado fazendo isso no sol, que claudicava, para ganhar o quê? O que quando a gente divide por 30 é assustador. Assustador. Trabalho é mais do que isto. Associação foi o último tópico que nós vimos no nosso encontro anterior. Se o homem pudesse contemplar, e olha como ele retoma o início do livro, com os próprios olhos, as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Assim, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Bom, se o livro é pensamento e vida, está explicado. É isso que ele vai insistir mesmo. Daqui para frente vai bater sempre nessa tecla. Cuidado, você vincula, você associa, você transita. E enquanto você faz isto, é imprescindível tomar cuidado, como a gente vai ver agora nos 2 tópicos de hoje, com a qualidade daquilo que nós pensamos. Porque se há essa vinculação, ao pensar de uma maneira menos evoluída, mais imediatista, eu não vou conseguir me desvencilhar desse tipo de sintonia. E ela é, usualmente, a dos espíritos no estágio evolutivo que estamos, onde as nossas vibrações, os nossos interesses ainda estão longe de espelhar os interesses e vibrações para os quais nós temos sido permanentemente convidados. Muda. Deixa para depois. E o deixa para depois é livre. Ninguém vai ter aqui, ninguém no calcanhar para dizer, vai, não. É livre. Você jornadeia no seu ritmo. Só não pode, demonstrando aí então maturidade, reclamar da falta de êxito na jornada. Só isso que não pode. Então nós não temos a quem culpar, a não ser a nós mesmos. Ontem o Alexandre falava mais ou menos isso para o André Luiz. Não dá para fazer nada por eles? Mas é possível. Já fizemos tudo. Ajudamos, chamamos,
orientamos, e eles continuam na deles. Mas Deus não podia, André, tentar dizer o que Deus vai fazer não é algo que eu me considere preparado. Eu deixo você ir no seu pensamento. Você é livre. Eu não vou dizer o que Deus deve fazer ou não. Né? Até porque é o Criador. Então, os dois assuntos de hoje têm uma ligação muito forte. Sugestão, né? Que é um sentido de certa maneira, se manter vinculado a partir de ideias, e a questão fortíssima do entendimento, que tem tudo a ver, se a gente pudesse usar um sinônimo, com cooperação. Então, de que maneira nós nos sugerimos uns aos outros ideias, posturas, de que maneira nós nos entendemos uns com os outros. Veja que, se vocês recordam daquela parede, né, aquele muro que eu apresentei aqui, como se a gente pudesse ver os tijolos, ele está subindo a nossa capacidade de compreender. Ele pega um tema como sugestão para dizer o tratamento que a sugestão tem nos séculos 19 e 20, é um tratamento extremamente limitado, porque a sugestão vai ser estudada pela neurologia e depois pela psiquiatria, depois pela psicanálise, no sentido de dar uma ideia de ações de uma mente sobre a outra, inclusive via processo de hipnose, em que você de alguma forma tentaria controlar. Mas isso é muito pequeno. Ele começa justamente assim. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se ele fosse privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. E ele então se reporta, né, a Joseph Grasset, aquele médico francês que viveu no século XIX e desencarnou em 1918, que se especializou justamente em estudos que mostravam a influência das sugestões. E ele diz, para ele, ou elas se caracterizam como intra-hipnóticas, quando eu induzo o sujeito ao sono, ou elas são pós-hipnóticas. Eu espero que ele acorde para ver o resultado. Tá? Eram experiências que tentam demonstrar um processo de condução das mentes a partir desta ideia de que uns podem influenciar a outros. Ele diz, e aí acho que vale a pena destacar, a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, e ela tem por base o que ele chama reflexão mental permanente. Reflexão mental permanente. E ele diz, quem começa a fazer isso são os movimentos na Terra mágicos, que ele estende às religiões.
E aqui é onde o nosso amigo Hume tem um papel fenomenal. Porque o Hume, nesse livro aqui, História Natural da Religião, que é um livro cuja leitura faz a gente dar belas gargalhadas, né? Por incrível que pareça, um livro de filosofia leva a gente a gargalhar. Porque ele compara monoteísmo com politeísmo. Essa ideia aqui no mundo é muito interessante. Tem vários deuses, tem um Deus só. E disse, mas olha, do ponto de vista religioso não muda nada. E aí ele começa a comparar uma com a outra. E tem alguns pontos que são realmente hilários, né? Eu não dá para ler o livro, mas vale a pena recomendar a leitura, né? Tem um texto aqui que ele compara o politeísmo e o monoteísmo na questão dos absurdos, né? Dos absurdos. E ele diz assim: como é que pode o monoteísmo recomendar que o sujeito coma o próprio Deus que ele erigiu? Acreditava que o politeísmo fazia coisas loucas, mas o monoteísmo manda você comer o Deus que você criou. Jesus foi considerado Deus. E o que é comunhão? Você come, Deus, você é bárbaro. Isso não é racional. E eles é que eram irracionais? Como é que você pode ter uma ideia dessa? E a gente vai vendo as comparações, você se diverte. Porque ele é protestante, tá? E ele se acha numa categoria, numa ideia, assim, já eu vou estar na fila dos perseguidos também. Porque a igreja romana não aceita opositores. E nós seremos, de uma forma ou de outra, também defenestrados. Mas o fato de que as religiões se aproveitam do mágico para sugerir situações que são absurdas foi enfrentado por Allan Kardec no Céu e Inferno. Kardec pega toda a ideia teológica de um céu, toda a ideia teológica de um inferno, para destruir essa ideia dentro dela mesma. O melhor livro de racionalidade do pensamento dele, para mim, é o Céu e Inferno. Porque ele vai decompondo. Eu falo, pera, como é que um lugar, por quê? Que jeito? Em que condições? Onde? Então ele usa o raciocínio para demolir fantasias que são sugeridas nas pessoas. Você não pode comer carne na sexta-feira santa. Por quê? Porque você está cometendo uma infração, um pecado. Do quê? De comer carne na sexta-feira. Mas qual a razão? Ela não existe. Mas isso está no... Eu me lembro de menino, não podia ter som na Semana Santa em casa. Rádio não se ouvia. Por quê? Porque não respeito. Do quê? Do Senhor morto. Raio, mas a gente vai venerar o morto ou o que ressuscitou? E aí eu já comecei a ter briga, né? Porque eu sempre perguntei. Todas as vezes que a coisa para mim não é racional, eu já na hora mando a pergunta. Ele ressuscitou ou ele morreu? Não, ele ressuscitou. Tá. E por que a gente precisa fazer silêncio? Não, é porque é um período de respeito. Vovó cobria os santos da casa. Como a igreja fazia. Na igreja ficava tudo coberto. E com um pano roxo, para externar mesmo a dor.
Sofrimento, pano roxo, roxo. Não tinha um santo da igreja liberado. Todo mundo debaixo do pano roxo. Para quê? Mas eu estou celebrando a ressurreição. Não, estamos celebrando a morte. E uma morte que, se a gente fosse buscar no limite, era uma morte contra a religião. Porque Jesus só foi morto porque contrariou o interesse dos sacerdotes. O povo não tinha nada contra ele, pelo contrário, ele era um sujeito que só fazia o bem. Trazia doente do raio que os parta, ele devolvia o cara bom. Vinha o sujeito sem ter o que comer, ele arrumava uma maneira de saciar. Para o povo ele era ótimo. Tanto que quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei, ele fala assim, não deles, né? Até porque se eu fosse deles, eles não tinham me entregue. E a ironia faz com que Pilatos mande pôr Jesus Nazareno, rei dos judeus. É uma maneira de contestar aquela colocação que ele fez, mas ele fez dentro da lógica. Eu não sou rei deles, meu reino não é daqui, essa gente não, até porque eles me trouxeram aqui, ou não foram eles, né? Não foram eles, foram os sacerdotes. E por quê? Porque ele perguntava. Qual o sentido de você impedir uma coisa de entrar pela boca quando o problema está no que sai da boca? E aí você vê até hoje a religião atrás do quê? Do que entra na boca. Práticas que são assim milenares do que entra na boca. Eu falava ontem do abate promovido pelos rabinos por causa da questão do sangue. Isso é prática que, se não for observada, leva à não ingestão da carne. Ainda se está no que entra. No que entra. A sexta-feira não pode comer carne. Tá. Come-se o quê? Peixe. Peixe não é carne. É uma paga. Percebe? Como vai no irracional, é no mágico. Então o sujeito fica esperando um salvador. Isso é mágico. Isso é uma sugestão em grande aspecto hipnótica, que deixa o sujeito tão perdido. Ele mata por causa daquilo, esperando o salvador, que vai fazer o quê? Aí vem me buscar. Quando? Bom, aí não tem data. Fica para o dia do juízo final. Que dia é esse? Não sei. Ninguém sabe. Mas de vez em quando vem um lunático e diz, está perto. E aí mata, e se mata com um caminhão, porque está perto. Vocês percebem o nível que a sugestão pode levar? Que tipo de comportamento isso pode trazer? Na mão de alguém que tem domínio, isso funciona na religião, na política, onde você quiser. Olha o fanático, que não aceita a posição contrária. Meu Deus! As posições não tem que ser uniformes. Aliás, louvado seja Nelson Rodrigues. A unanimidade é burra, né? Com todas os meus senões a ele, é fantástico. A unanimidade é burra. São as posições, e isso é natural. Você defende uma coisa, eu defendo o outro. A gente discute a ideia e depois cada qual sai com aquilo que obteve do outro e a gente continua. Eu sempre vivi na universidade assim. Eu convivo com o contrário o tempo todo. E convivo com o contrário. Bom, sim, e daí? Qual é o seu ponto de vista? Pronto. A gente ouve, pensa, argumenta e toca. Mas o camarada que não quer isto, ele induz. O Emmanuel diz para nós, terminando esse parágrafo, que existem
Olha como é pesado isso. O clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Você conduz a pessoa. Tem algumas práticas que são assustadoras. Por exemplo, não posso usar calça comprida. Por quê? A Bíblia proíbe. Não brinca com isso. A Bíblia não tinha o figurino calça. Dá uma olhada na história do vestuário, você descobrir que não tinha, era uma túnica. Mesmo os romanos usavam túnicas. E o manto não tinha calça comprida. E da Bíblia não pode proibir. Não está lá permitido. Então, as mulheres são da congregação, e por ser da congregação, tudo de saião. Né? Até rima. Não pode ver TV. Por quê? Porque a TV é do demônio. Eu imagino que seja mesmo. Porque mantém a pessoa num estado de atraso fenomenal. Agora o celular também. O celular também. O TikTok também. Né? Mas o sujeito se anima e fica ali no TikTok o dia inteiro, vendo a desgraça alheia. E se comprais na desgraça alheia, o que me deixa em pé da vida. Eu não posso ter qualquer tipo de satisfação com a desgraça de ninguém. Isso eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar a pessoa se chafurdar na desgraça do outro. Se eu não posso fazer nada, eu não posso sentir alegria de ver alguém, por exemplo, se esborrachar. Experimentar a felicidade de ver alguém apanhar. Olha, isso mostra o nível espiritual que nós temos na Terra. É muito perto do primitivo. Não está perto de nada além de primitivo. É isso, é primitivo. O que adianta ter a tecnologia se o sujeito usa para isso? Compartilha no grupo o acidente. Vocês já repararam que dá 1 minuto de acidente e está todo mundo vendo? O sujeito não tem o mínimo pudor, né, hoje, de comentar, por exemplo, o acidente que 5 pessoas sofreram no fundo do oceano. Se elas não tinham cabeça para ir lá fazer aquilo que elas fizeram, o problema é delas. Agora daí o sujeito já começar a tirar sarro no óbito de 5 pessoas. Então põe a vizinha gorda descendo numa escada e dizendo: a minha vizinha já foi lá saber o que é. Eu olhei para a Dani e falei: o que é isso? Isso aqui o fulano me mandou. Como eu já sei a mente do fulano, fui cuidar da minha vida. Né? Presta atenção, porque aqui é que fica então a chave do capítulo. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Então a sugestão não tem problema nenhum, mas a carga que ela está revestida, assim, pula um parágrafo. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos
exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo, e todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros animais. Cada atitude de nossa existência, cada atitude polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os, à imitação consciente ou inconsciente. A isso ele chama princípio da repercussão. Então, sugestionar é repercutir. Eu emito, eu induzo e com isso eu repercuto. Agora, assim como eu faço, eu sofro. Havia um conceito de um determinado pesquisador na área da psicologia sobre os homens espelho. Homens e mulheres espelho. Aqueles que de alguma forma nunca são eles próprios. Então eles seguem o cabelo de alguém, a tatuagem de outro, o físico de outro. Mas e você? Ah, não. Eu preciso cortar meu cabelo como o do fulano. Mas não dá, seu cabelo não tem condição de ser igual. Ah, mas dá um jeito. Tem até quem pague para fazer cirurgia plástica para ficar com a aparência do fulano. Quer dizer, é um espelho. O grau de influência que ele sofre é tal que ele vive como se fosse a outra pessoa. E cá para nós nunca é nenhum exemplo fantástico. Aliás, o único exemplo fantástico que passou aqui nós pusemos no Madeira. Era o único exemplo fantástico, né? O único. O resto, ninguém. O único exemplo fantástico. Esse foi o Madeira e ponto final. E tudo aquilo que ele ensinou, nós demos um jeito de esconder. Até porque tudo que ele ensinou era claro demais, bastaria ter prestado atenção, mas a gente jogou fora. Como ele já sabia disso, olha, espera um tempo aí que o pai deve autorizar que isso volte e vocês descubram de novo. E de novo veio, agora claro, explicado, detalhado, mas pouco difundido e muito menos compreendido. Doutrina espírita. Pouco difundido, pouquíssimo difundido, pouquíssimo. E muito menos compreendido. A partir dos próprios integrantes do esquema. A partir dos próprios integrantes do esquema. Então, é complicado. Esse processo de repercutir. Então ele fala do papel da escola como o papel que permite, de alguma maneira, romper, e ele apela para o conhecimento. Ele já tinha, de certa forma, falado na educação, na instrução, ele retoma isso, dizendo, olha, a escola tem um papel aqui que é fenomenal. Ela ajuda no burilamento intelectual, condicionando, uma porção de espíritos para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica
determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. E pede para a gente não esquecer de uma coisinha, né? Nós somos herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem. Mas temos recurso para alterar isso em direção para a verdadeira felicidade. E a saída, então vocês percebem como o Espírito Verdade sabia o que estava dizendo. Amai-vos o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo ensinamento. Nunca foi mandamento como a gente vê por aí. É ensinamento. Mandamento é coisa de Moisés, está superado, né? Já foi jogado fora, passou no moedor, tá? Então é ensinamento. Por quê? Porque é livre-arbítrio. A possibilidade de nos educarmos, no sentido de nos instruirmos, é uma porta que se abre para os nossos espíritos. Uma porta que tende a não ser fechada mais. Sabe, é como se você abrisse uma janela para uma realidade que você não tem como mais impedir. Porque você passa a raciocinar. Você passa a pensar. Curioso que esse movimento foi idealizado por Lutero, quando ele pensou em quebrar aquela ideia que a igreja tinha de falar para as pessoas o que elas deveriam fazer, dizendo que estava escrito. Ele então diz, não, eu vou traduzir para as pessoas verem que isso não está escrito. Se ele soubesse o que foi feito em nome dele depois, e hoje que o sujeito lava a mente do indivíduo que participa de cultos religiosos assim. Lava. E por que faz isso? Porque a pessoa não dispõe de instrução. A instrução dela é ler a palavra, da qual ela não conhece nem o significado. É uma judiação. Parece papagaio. Repete o texto, mas está na palavra. E aí fala para você. Ele falou assim, mas essa parte da palavra aí está errada. Como assim? Está errado. Não é esse o texto. Não é. Lembra daquele camarada do hotel que disse para mim que o espiritismo estava proibido na Bíblia? Falei, não tá. Não tá. Você está falando da parte da evocação dos mortos? Tá. Não. É o espiritismo mesmo, eu vou trazer a Bíblia. E levou para mim a Bíblia. Na Bíblia dele, tinha lá que o espiritismo era proibido. Aí eu peguei e levei para ele a Torá, a Vulgata e a Bíblia Católica. Falei, ó, cara, peraí, eu não tenho nada a ver com essas três porcarias, mas não está aqui. Eu mostrei para ele. Ele olhou para mim e disse, então a minha edição está errada? Eu falei, tá. Mas eu uso ela para pregar. Falei, olha, tem uma advertência pesada. Cego que conduz outro, termina os dois no buraco. Esse está no seu texto. Acabou a conversa. Virou meu amigo até hoje, né? Mas esse espiritismo não está proibido pela Bíblia, nem existia. Embora Deus possa ser onisciente, eu não acredito que Deus escreveu nada. Até porque isso contraria tudo aquilo que eu entendo, e não entendo nada sobre Deus. Não escreveu nada. Não ditou nada. Não tem lógica. Mas a pessoa é sugestionada a aceitar assim. Ele pede então para a gente mudar para
jogar para fora o que a gente tem de velho, né? Somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Você se vincula com o que quer. Que forças do mal são estas? São aquelas opostas à educação, a da ignorância. O mal é o ignorar. Só isso. Só isso. Tá bom? Não tem personificação de mal. Tem a ignorância. Só. Agora, para a pessoa deixar de ser ignorante, ela precisa então conhecer, instruir-se. Essa é a divergência, a diferença. Instruir-se. É o que a gente precisa fazer. Instruir-se. E com isso alargar, 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 até não ter parâmetro mais. Você compreende todas as colocações, mas você já dispõe de um cabedal de informações que lhe permitem conversar com aquela pessoa, não retrucar aquilo que ela está falando, porque ela não tem condições. Né? Muita gente disse para mim, olha, quanta gente perdeu a amizade por causa de política. Porque não tem cabeça. Porque eu nunca tive político de estimação. Nenhum. Né? O único de estimação que eu tenho é o Rod Stewart, que é um princípio inteligente fantástico. É o único princípio de estimação que eu tenho. Político, não. Nenhum. Nenhum. Religioso de estimação? Nenhum. Oh, é isso. Eu vou discutir por isso, vou virar a cara com o outro, vou brigar por causa disso? Jura? Você faz isso? Nossa, a universidade ficou um horror. E eu me divertia. Porque se você dá risada, eu falei, claro, você quer que eu faça o quê? Vocês são primatas. Eu vou ficar perdendo meu tempo com primata? Eles vão discutir por causa disso? Beleza, toca o barco. Tem mais coisa para fazer. Né? A única coisa que eu pedi, eu também já imponho com a cara fechada, é não comente isto comigo. Bom, me respeita como eu te respeito. Tá bom. Teve gente que me olhou torto, não gostou, me rotulou, né, do que quisesse. Também tem uma preocupação imensa com rótulos. Imensa. Ah, mas eu ia perguntar de que tinha rotulado o senhor. De tudo que você possa pensar. Né? Os que eram partidários de um diziam que eu tendia para o outro. Os que eram do outro, que eu tinha ideias do um. E eu me diverti. Desde quando eu fui votar pela primeira vez, e já faz tempo, a cabine era inviolável. Eu voto, saio, sorrio e tchau. Cada candidato que me encontra e me abraça acha que eu dei o voto para ele. Eu fico feliz. Nenhum deles entrou na Câmara de Vereadores. Mas eu fico feliz. Ah, você votou? Claro, claro. Sempre votei em você. Obrigado. Fazer o quê? É uma bobagem. Uma bobagem. Não que a política seja bobagem. Ela é importantíssima. Se for a arte do bem comum. Aristóteles. Se for, Tonel. É o bem de todo mundo? Claro. Principalmente daquele que não tem quem fale por ele. Conta comigo. Porque se a gente sabe quem é. Agora, o resto é. Como é que o
homem se entende? Bom, pela história da humanidade, a gente descobre que ele não se entende, né? É isso que o Hume faz nesse outro livro. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. É um livro muito interessante, porque ele acaba trabalhando uma ideia que o Emmanuel, então, agora vai explicar de um jeito muito, muito interessante mesmo. Porque o Emmanuel diz que essa ideia de entender passa necessariamente por aquilo que nós fazemos dentro do aspecto da sugestão. Eu vou refletir nisso. Vamos com ele? Pula os 2 primeiros parágrafos, que são os exemplos, o didatismo dele, né? Quem quer trabalhar um campo vai precisar do quê? De arado. Quem quiser deixar um mármore bonito, nem que seja só para pôr de soneira, como está ali, vai precisar do buril. Não dá para a gente pegar uma pedra de mármore por ali. Nossa, está vendo que coisa linda? Não é. Não é, é uma pedra. Agora, depois de polida, a criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, protegendo o meu caminho, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então, como é que você quer caminhar? Eu quero caminhar com alguma tranquilidade. Então tenha compreensão, tenha entendimento, porque o que você emitir, o que você fizer, gerará um reflexo. Nós já aprendemos isso mais de uma vez. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros chegue para mim. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos. Poxa, eu achava que ser bom ou mal era pela atitude que eu tinha de... Isso é um espírito. Isso é um espírito. Aquilo que você sente, e não precisa exteriorizar, e aquilo que você pensa, que você não exterioriza mesmo. É isso que categoriza o sujeito como um espírito bom ou um espírito não bom. Por quê? Isso, no fundo, constitui cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Olha o crescimento do raciocínio dele. Eu sugere, nem sempre sugiro no bem, nem sempre sugiro no bem. Presta atenção, porque o seu entendimento com os outros vai estar vinculado a esse tipo de postura.
você se dirige e se porta de maneira que as suas ações, os seus pensamentos retratem esse desejo do bem ou não? Aí é uma coisa de cada um de nós. A todo instante a gente está fazendo isso. A maneira como nós criticamos as coisas, olhamos à nossa volta, revela. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu não tenho uma postura de misericórdia, de compaixão, é evidente que a elevação está longe do meu passo ainda. Mas eu vou na igreja toda semana, eu tomo passe no centro em cada reunião que eu vou. Beleza, é um começo. Fica para a próxima. Se tiver o centro, senão você vai a outro canto. Ou talvez descubra, como o Rio me fala aí, que no limite a ideia que deve presidir é da religiosidade, jamais do culto, da religião. Kardec fala alguma coisa diferente disso? Não. A religiosidade. O sentimento de agradecimento a uma divindade, a um Criador, por aquilo que ele me oferece para seguir. Ele dá uns exemplos agora bem interessantes, né? Na primeira linha, no primeiro grupo, ele fala que o sujeito que é colérico, irritadiço, agressivo e áspero, ele colhe desalento, intemperança, crueldade e secura. Colérico, irritadiço, agressivo e áspero. Tem de volta desalento, intemperança, crueldade e secura. Agora, quem dá generosidade, compreensão, é uma pessoa prestativa e útil, ela traz para si alegria, tranquilidade, segurança e bom nome. Olha que roteiro. Então, quando a gente... Poxa, a pessoa foi comigo muito áspera. Como é que será que eu fui com ela? Porque ainda que a pessoa chegue para você com um tacape, né, revelando a condição evolutiva dela, se ela pudesse, ela te escalpelaria. Dependendo do seu comportamento, desarma na hora. Não, o senhor está certo. Mas vamos entender a situação para que eu possa ajudá-lo. Quer um copo d'água? Quer sentar ali? Quer conversar? Ah, você está falando com o quê? Entrou aqui? Pronto, acabou. Aí é o irracional que tem do outro lado um outro irracional. Só dá um pasto que os dois se encontram. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Jesus recomendou a quem te batesse numa face, oferecer a outra. Quando oferece a outra, vê se ele vai bater. Convidou você para caminhar 100, vai 200. Você olha, o sentido da tolerância, da compreensão, de entender. Poxa, se eu estou trabalhando para ser melhor, como é que eu posso? Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Tem saído N vídeos, notícias, de pessoas que lidam com animais selvagens, mas que deram a esses animais amor e recebem amor desses animais. Quem já viu a imagem daquela tratadora de leões, e que ele corre quando a vê,
E se Noé cercado, ela estava perdida porque ele a derrubaria e passaria por cima, não tem noção do tamanho, mas o afeto, quer dizer, está presente, no animalzinho pequenininho, na maneira como você trata, ele responde. Então, não são apenas os outros espíritos, mas tudo, porque tudo pertence a quem? Ao Criador. E se o Criador é amor, até o ingresso na consciência cósmica, isso aqui, meninos, é até a chegada no estágio de espírito puro. Consciência cósmica é quem entende como as coisas funcionam. Todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os signos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência na retaguarda. E para a gente não ficar sem entender o que é isso, ele fala: olha você na face da terra. Para cima, o sol, a luz. E para baixo, no caso do submarino, 3.800 metros para baixo, pura escuridão. Pura escuridão. Sem a luz do sol e sem energia elétrica, termoelétrica, seja lá o que for, nossas vidas voltam para idades primitivas. Imagine Bauru sem energia elétrica. Morar num lugar sem energia elétrica. Então, só durante o dia. Ele faz a gente pensar. Ó, você tem que olhar para onde você vai avançar. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro. E todos padecemos os reflexos do passado, a se nos projetarem sobre a existência. Então, o que nós temos conosco, bom, é a carga daquilo que nós somos. Bom, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. E aí ele manda a gente ter uma atitude prática, né? Eu gosto desse exemplo que vem aqui, que é exatamente o contrário adotado. O crime e o criminoso. Quem leciona direito como eu se depara sempre com esse problema, porque os alunos chegam sempre dispostos a matar o criminoso. É impressionante, mas é impressionante mesmo. O aluno do primeiro ano tem uma faca nos dentes. Ele é a favor da pena de morte, ele é a favor da prisão perpétua, ele é a favor do castigo máximo. E eu deixo que eles falem à vontade. Estão chegando, deixa que eu vou dar aula para eles o ano inteiro. Então, primeiro semestre, eles podem fazer o que quiserem comigo. Fala, eu me divirto vendo falar. Aí depois, quando a coisa vai evoluindo, eu digo assim: e o seu irmão, se tivesse no lugar dele? Como assim? Meu irmão não é criminoso. Eu falei: tá, mas e se fosse? O que a gente faria com ele? Vale para sua família essa regra? Ô, professor, aí já é difícil, né? Por quê? Não é pena de morte? Então, vá matar o seu irmão. É só a gente caminhar para a cadeira elétrica.
Eu tenho uns 30 casos de erro judiciário que eu sempre guardo na algibeira. Né? Como o judiciário é feito por pessoas humanas, você não imagina que ele seja sem erro. Né? Quem imagina é porque não conhece o ser humano. Juiz desatento, escrevente que não trabalha, promotor vagabundo, advogado que não estuda. Isso é a regra. É regra. Né? Cochilou, o cara foi morto. E agora? Não foi ele. Lembra da mãe que acabou de ser absolvida na Austrália? Eu me lembro do caso dela, porque ela foi conhecida como a maior serial killer da Austrália. 5 filhos haviam morrido, sempre até o 1º ano. E todo mundo dizia, ela é uma doente. E ela o tempo todo, eu não fiz. 20 anos de reclusão. Com 16 de pena cumprida, veio pedido de desculpas. As crianças sofreram de um mal que efetivamente as leva a se engasgar e a morrer sufocadas sozinhas. Mais de 100 cientistas do mundo inteiro assinaram uma petição informando, olha, ela nunca fez mesmo, como ela sempre disse. Aí você devolve a pessoa. Eu imagino que ela deve ter feito no passado, para passar por isso. Tá bom? Como a gente é espírita, consegue abrir um pouco o raciocínio. Mas que nessa ela penou. Porque além dos 5 óbitos, ela ainda teve 16 de 20 anos de reclusão e aí é devolvida. Bom, vamos indenizar. Aí eu pergunto para eles, o que paga essa indenização? Tem dinheiro para devolver uma vida? Tem dinheiro? Ô, professor, não tem. Então, tá vendo como a gente não defende as coisas radicalmente? Emmanuel manda a gente fazer isso. Olha o crime e separa do criminoso, porque o criminoso precisa de ajuda, precisa de quem o erga, apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Eu vou de volta, me voltar para Deus, só como ele volta o tempo todo. E ao me voltar para Deus, ao entender, ao confiar, eu vou acabar refletindo para os demais essa melhoria íntima que eu tenho. Eu vou ser melhor. Eu vou estar mudando de patamar. É uma coisa assim, tão lógica, né? Tão clara. A gente está caminhando num conjunto de informações que permite justamente fazer o raciocínio de tudo. O espelho da vida, lá do primeiro capítulo, vem então se consolidando agora em cada um desses passos. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar 3 coisas também unidas: berço, família e filhos. Porque agora a gente consegue pôr a mão
em coisas mais práticas. Os três têm uma ligação fenomenal. Depois corpo, saúde e vocação. Corpo, saúde, depois é profissão e vocação. Tudo ligado, né? Bacaninha ver esse jeitinho didático que ele permite a gente ir trabalhando para raciocinar.